Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado por mais uma sexta-feira estarmos aqui, ver vocês de novo, né? Sexta passada não estávamos, não tivemos uma folguinha aí. Edivaldo, tudo bem? Edivaldo estava domingo aqui, trouxe uma mensagem muito boa pra gente, graças a Deus. Valeu, Edivaldo. Nós estávamos vendo sobre reis, lembram-se? Começamos a ver um pouco sobre a história dos reis de Israel, né? Vimos sobre o reino dividido, vimos sobre Salomão, Roboão, Jeroboão, enfim. Começamos a fazer um passeio pela, por essas histórias tão bonitas e, ao mesmo tempo, tristes, né? Que vão mostrar a degradação do povo de Deus, né? A distância que o povo de Deus vai tomando, muitas vezes provocado pelos seus líderes, mas sem tirar a culpa do povo, né? Porque mesmo se o líder errasse, o povo continua fiel, mas normalmente quando o líder erra, o povo acompanha no erro, né? E isso é um problema que o ser humano tem no modo geral. E serve de lição para nós, irmãos. Como a própria palavra diz, né? O Velho Testamento ele nos dá muitos exemplos, né? Não seguimos mais o Velho Testamento como lei, né? Como doutrina, mas sim como exemplo a gente pode aprender muito, né? Do que fazer e do que não fazer. Nós paramos a última vez em Primeiro Reis, no capítulo 17. Nós terminamos falando sobre um rei que havia sumido, que era o rei Acabe. Eu até brinquei, né? Para a gente lembrar do nome desse rei. É só lembrar que o rei Acabe acabou com o povo de Israel, né? Não só ele, mas ele foi um dos grandes responsáveis, né? Foi um dos péssimos, né? E ainda depois, quando ele casou com a Jezabel, aí sim formou um casal terrível, né? O nome Jezabel vai aparecer lá até em Apocalipse, né? Não é a mesma Jezabel, obviamente, né? Mas ela era tão má que o nome dela se tornou sinônimo de pecado, depravação e tudo mais, né? Então nós paramos em Primeiro Reis 17, aonde no final do 16, Acabe e Jezabel vão começar o seu reinado, um reinado terrível, né? Porque Primeiro Reis 16, no versículo 33, vai falar que esse Acabe vai cometer mais abominações do que todos os reis que vieram antes dele. Então ele superou todos os outros reis, né? Mas depois vai ser superado também, né? Então vamos dar uma olhada, irmãos. Eu acho que foi o Edson semana passada, me corrija aí se não for, Giovanni, que falou sobre Elias, né? Seria muito bom falar um pouquinho mais sobre Elias. Eu acho que foi o Edson, se eu não me engano. Mas enfim. No capítulo 17, a gente vai ver a entrada na história do profeta Elias, um dos grandes profetas na história bíblica, né? Elias vai ser um daqueles dois que vão aparecer, né? Quando Jesus está lá, vai fazer uma aparição, né? Vai aparecer Elias e Moisés, né? Então esse profeta Elias, ele tem um grande nome na história do povo, né? E aqui no capítulo 17 vai começar com a história desse Elias dentro desse reinado. Então a gente vai ver, a gente viu, né, no capítulo 17, que ele vai prever, ele vai fazer uma profecia de que vai ter lá no reino 17, versículo 1, Elias vai falar que vai começar uma grande seca. Vai ter uma seca grande que nem orvalho nem chuva vai cair até que ele dissesse de novo, né, que a chuva voltaria. E lembrando, irmãos, a gente comentou semana passada, né, que ele estava no meio de um reinado de um casal ali que estava reinando, né? Terrível.
Mas é a história do povo de Deus, não? O povo de Deus sempre vai estar no meio de pecadores, homens perversos. É assim que nós trabalhamos, né? Jesus falou isso, né? Que nós estaríamos no mundo e que o mal iria sempre nos rodear, né? E a gente teria que ser essa fortaleza contra esse mal, né? E Elias era isso, o profeta de Deus no meio de um reinado terrível com um povo totalmente voltado para as coisas mundanas, né? Então Elias vai falar sobre essa seca no capítulo 17. No versículo 8 vai entrar a história que nós vimos também, né, sobre a viúva, né? Que Elias vai chegar até a casa dessa viúva, vai pedir comida, ela vai falar que só tinha um pouco de azeite, ia fazer só uns pães e ela e o filho iriam comer e depois disso morreriam, né? E Elias vai fazer um grande milagre. É, e aí essa pouca comida que ela tinha vai se multiplicar, né? E aí ela vai ter comida à vontade para ela e o filho. Aí o filho dela vai morrer nesse intervalo, né? Elias vai ressuscitar o filho dela. E aí depois Elias, no capítulo 18, vai se apresentar diante de Acabe. Porque, como eu falei, nós não vamos conseguir ler todos os capítulos, tal, porque senão vai ser lições muito grandes, né? Mas eu estou fazendo assim um grande resumo. No capítulo 18, já é o terceiro ano da seca. É aquilo que eu sempre falo, irmãos. Quando nós estamos estudando a Bíblia, a gente precisa prestar atenção, né? Que nem no capítulo 17, começa a seca, né? 17:1, Elias, perdão, Elias vai anunciar que haveria uma seca. 17:1. No capítulo 18, um capítulo depois, essa seca já está no terceiro ano. Olha o 18:1, ó. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca. Então, do 17 para o 18, já se passou 3 anos. E por 3 anos, a seca estava dominando Israel. Seca, fome, tudo aquilo que nós entendemos, né? Que a gente sabe aqui, que uma seca provoca. E, nesse tempo todo, quem estava comandando o povo era Acabe e Jezabel, com suas maldades. Se você olhar no versículo 4, Jezabel estava mandando matar profetas. Obadias vai esconder algum desses profetas para ajudar, né? Esses profetas vão ser escondidos. Elias vai encontrar Obadias e vai falar para ele que iria se encontrar com Acabe. Então nós estamos passando um pouco rápido pela nossa história aí. No capítulo 18, no versículo 15, Elias está falando que vai se apresentar diante de Acabe, que era o rei. Não se esqueçam disso. E já estava 3 anos com a seca. Então imagine como é que estava esse rei, mal, com a esposa dele matando profetas. E aí e aí Elias vai se encontrar com esse rei depois de 3 anos de seca, o povo passando fome, necessidade. Então imagine como esse rei está doido para matar Elias, né? E aí então, no versículo 16, 17, perdão, Acabe e Elias vão se encontrar. E Acabe vai chamar Elias de perturbador de Israel. Ele vai se encontrar no 17, né? Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você, o perturbador de Israel? Como as visões são diferentes, né, queridos? Esse rei que estava acabando com o povo, chamando o profeta de Deus de perturbador de Israel. Mas, enfim. E aí Elias vai responder para ele: Não sou eu que tenho perturbado Israel. No versículo 18. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, que transformaram o povo num povo que está se afastando de Deus, abandonou os mandamentos de Deus, seguindo a deuses estranhos. Enfim, falou que ele era o culpado.
E aí vai entrar aquela história que a gente tanto. Nós conhecemos muitas histórias do Velho Testamento, né? Mas tem aquelas que mais ficam marcadas, né? Essa aqui é uma daquelas. Quando Elias vai enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo. 450 profetas de Baal vão enfrentar Elias. Elias vai desafiá-los. E aí tem aquela história bonita, né? Que eu tenho certeza que você já leu, né? No versículo 21, né? Elias vai chamar o povo e falar: Olha, vocês precisam decidir. Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Pergunta, irmãos, é como eu falei, que a gente pode participar, fiquem à vontade, tá? Pode aí levantar a mãozinha, enfim. Uma pergunta, isso aí que Elias falou para o povo, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, se é Baal, sigam-no. Isso nos lembra uma passagem muito famosa. Qual? Alguém se lembra? O que que lembra esse trecho pra gente? Eu lembro de Josué, quando Josué reuniu o povo e disse que ele e a casa dele vão seguir o Senhor, né? Servir o Senhor, para eles se decidirem. Eu me lembro de Josué. Também, mas tem um que, alguns séculos depois, vai falar isso com outras palavras. Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Que nos lembra isso? Alguém lembra de alguma coisa? Tenham medo, não, irmãos. Bom, Alguém falando não, se pode servir dois senhores? servir a dois senhores, pois há de agradar um, desagradar a outro. Lembra-se disso? Sim, isso mesmo. Jesus Essa. falando Lembrei, mas não séculos falei. depois disso aqui, Lembrei, né? mas não falei para errar. Eu lembrei dessa aí. É, Não foi? Tá vendo, irmãos, como o coração do homem é o mesmo, como a lição de Deus é a mesma para o homem ao longo dos séculos, né? Então, o que Elias está falando para aquele povo, Jesus vai falar depois lá, ó, escolhe que lado você está. Não dá para servir dois senhores. Se você quer Deus, muito bem. Se você não quer Deus, sirva Baal, outros povos, outros deuses, enfim. Então, o chamado e a lição de Deus, irmãos, é sempre a mesma para o coração do homem, né? Então, algumas coisas a gente já vai aprendendo, né? Já vai tirando, né? E o povo, tá vendo? No versículo, na segunda metade do versículo 21, o povo não respondeu nada. Porém, o povo não disse uma só palavra. O povo não sabia o que fazer. Deus, Baal, quem eu sigo? E o povo tava ali, tipo, vamos ver quem ganha para eu seguir o ganhador. E aí vai acontecer aquela grande batalha, né? Elias vai falar no versículo 22, né? Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Depois a gente vai ver, irmãos, dependendo do nosso tempo aqui, né? Que Elias estava enganado, né? Ele não era o único. Ele estava ali como único para enfrentar aqueles 450. Mas não foi só ele que sobrou, a gente vai ver isso depois, né? E aí ele coloca aqui um desafio para esses profetas de Baal. E lembram-se, todo o povo estava reunido para ver essa disputa, né? Ele vai fazer um desafio. Os 450 profetas de Baal deveriam pegar dois carneiros, né? Dois novilhos, preparar esse novilho, e Elias iria preparar o dele. Os dois iriam preparar um sacrifício. Só que nenhum dos dois deveria colocar fogo no altar, né? Não deveriam colocar fogo no sacrifício. Eles iriam só montar o sacrifício e deixar. E cada um iria pedir para o seu Deus, para que esse Deus mandasse fogo do céu, para consumir esse sacrifício, né? E o Deus que atendesse isso seria o Deus verdadeiro.
E o povo falou: ó, boa ideia. Versículo 24, final aí, ó. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Então o desafio estava lançado. Dois sacrifícios montados, esperando descer fogo do Deus verdadeiro, no caso aqui, né? E aquele Deus que atendesse com fogo seria o vencedor e o povo concorda com isso. Aí é preparado, né, esses sacrifícios. E os adoradores de Baal, versículo 26, começam a invocar Baal. Vão invocar desde amanhã até o meio-dia, versículo 26. Falando: Baal, responda-nos. Não ouviu nada, não teve nenhuma resposta. Eles continuam falando, ficaram pulando ao redor do altar. Ao meio-dia, Elias vai começar a zombar deles, né? Versículo 27. Grite mais alto, quem sabe ele não está ouvindo. Quem sabe ele está dormindo, pode ser que ele está meditando, pode ser que ele está viajando. Enfim, tente chamar a atenção do seu Deus. E eles cada vez mais gritavam mais alto, né? Se cortavam, versículo 28. Se cortavam com facas, com lanças, segundo era o costume deles, né? Passado o meio-dia, continuaram gritando até a hora do sacrifício da tarde. Versículo 29. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então eles passaram quase o dia todo pedindo a Baal e nada de Baal responder. Logicamente, né? Um Deus que não existe. Agora Elias falou: agora aproximem-se de mim, versículo 30. O povo se Esse aproxima versículo 30, dele. desculpa, é do capítulo 17. 18. Obrigado. 18, 30, Valdivino. E agora Elias vai fazer a parte dele, né? Ele vai pegar 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, vai levantar como se fosse um altar, vai fazer uma vala em redor do sacrifício ali do altar, né? Colocar lenha. Versículo 34, pedir para que encham com 4 cântaros com água, derramar sobre o holocausto, sobre a lenha. Eles fizeram isso por 3 vezes, né? Vê aí no versículo 34, façam isso pela terceira vez, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Então ele encharcou o local do altar, o local do sacrifício, a vala, as madeiras, ele encharcou tudo. O que seria difícil, né? Se eles estavam esperando um sacrifício com fogo, se você encharca o local, fica muito mais difícil de ter fogo, né? Eu, como um bombeiro, sei bem disso, né? Jogando água, você apaga o fogo. E ali estava cheio de água. E aí no versículo 36, Elias vai orar a Deus. Ele vai falar: Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então aqui Elias está pedindo a Deus, né? Está clamando diante do povo, fazendo uma oração, né? Pedindo para que Deus ouça. E realmente Deus vai ouvi-lo, né? Logo no versículo 38, vai cair fogo do céu, né? E vai consumir o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda a água que estava na vala. O fogo vai consumir tudo. O povo vai ver isso, vai se prostrar diante de Deus e falar: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, versículo 39. Elias vai mandar prender esses profetas e depois, no final, versículo 40, vai mandar matá-los, né? Então, até aqui, irmãos, olha a vitória que Elias está tendo. Não Elias em si, obviamente, né? Deus.
Elias aqui está sendo o profeta de Deus, né? Mas Elias está demonstrando para aquele povo que estava seguindo aquele Deus, aquele rei tão perverso, pecaminoso, idólatra, que o verdadeiro Deus era o Deus que eles já conheciam. O único Deus, né? Não Baal, nenhum outro Deus, mas o único Deus que eles já conheciam. Então, aquele povo que, quando ele perguntou, ó, decide aí se vocês querem Baal ou Deus, e eles não responderam, eles tiveram a resposta agora: olha, Deus é um só. Só existe um Deus. E eles vão louvar esse Deus, né? Eles vão reconhecer isso. Esses profetas vão ser mortos. Depois, no versículo 41, depois dessa grande vitória que esse homem teve, né? Como ele mesmo falou, um homem contra 450. No versículo 41, ele vai orar a Deus para que a chuva caia de novo. A chuva vai voltar, né? Por 7 vezes o servo dele vai até lá, vê uma pequena nuvem e tal, né? Até que a chuva volte. E o céu se escurece, versículo 45. Vai cair a chuva aquela grande seca de 3 anos vai terminar com uma grande vitória de Elias, o profeta de Deus. Mas, irmão, Elias é um homem, profeta de Deus, servo, mas é um homem como nós, com fraquezas, dificuldades. E logo depois, no capítulo 19, o negócio vai mudar um pouco. Aquele Elias que teve essa grande vitória, né, uma vitória gigantesca, agora, no capítulo 19, Acabe, né, o rei, vai contar para Jezabel tudo que Elias tinha feito, matado todos aqueles profetas de Baal. E no versículo 2, Jezabel vai falar. Edivaldo, pois não, agora que eu vi a sua mãozinha aí, perdão. Então, que você vai entrar aí no outro contexto, né? E assim, muito bom até agora, né? Você vem explicando muito bem. E assim, eu gostei quando você falou, né? Deus só existe um, né? Deus só existe um. E realmente, né? Baal, esses outros, né? Não são Deus, mas Satanás existe, né? E Acabe ficou, né? Observando, olhando tudo. Mas agora você vai entrar, né? Onde eu quero comentar um pouco. É, mas Jezabel, se fosse Jezabel que estivesse ali, né, é diferente. Então, muitas vezes, né, irmãos, o Júnior vai colocar aí, vou deixar, né, ele falar sobre a Jezabel, nós enfrentamos grandes problemas e uns que parecem ser pequenos. Ele acabou de enfrentar 450 profetas. E agora, diante de uma mulher sozinha, olha como era terrível essa mulher. Ele vai temer. Então, às vezes nós temos, né, problemas enormes, resolvemos, e às vezes tem um pequeno, fazemos uma tempestade num copo d'água, né? Mas vai lá, Júnior, é isso que eu queria colocar aí, né? Só para a gente entender, né, que só existe um Deus, mas existe um tentador, existe alguém que pode usar alguém para nos perturbar, para nos tirar da rota certa, do caminho certo, né? E fazer com que venhamos a fracassar. Mas não foi o caso de Elias, né? Vamos ver. É isso mesmo, Edivaldo. Mulheres, eu não quero fazer intriga, mas eu acho que o Edivaldo está falando que uma mulher é pior do que 450 homens. Não Jezabel, sim, sei. Jezabel. Tô brincando, irmão. O Edivaldo sabe que a gente está sempre brincando. Então agora vai aparecer Jezabel, quer dizer, já havia aparecido, né? Mas agora ela vai passar a tomar conta da situação, digamos assim, né? Então ela vai no versículo 2, né? Ela vai mandar um mensageiro para Elias e vai falar: olha, que os deuses me castiguem, 19:2. Se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ou seja, amanhã, Elias, a essa hora, você vai estar morto. Foi isso que ele falou para Elias, né? Mandou o mensageiro falar, né?
Mas, irmãos, aquilo que a gente está falando, né? Como o Edivaldo bem destacou, né? E a gente precisa ver isso nas entrelinhas, né, da história, né? Ele tinha vencido 450 profetas falsos, né? Sozinho. É lógico, irmão, sabemos, já falei, né? Foi Deus quem fez isso, né? Mas estamos falando aqui da pessoa de Elias, né? E Jezabel está falando que os deuses me castiguem. Ele tinha vencido já os deuses, né? Os 450 profetas de Baal, ele já tinha vencido esses deuses. E ela está usando o mesmo argumento, que os deuses me castiguem se amanhã você não tiver morto. É, eu falei, Elias é um homem como nós, né? Quando eu falo homem como nós, é um ser humano como nós, né? Tanto homem como mulher, né? Não é o gênero, né? Ele devia ter falado, puxa vida, eu tô com Deus do meu lado. Não tem deuses dessa rainha, né? Não, não existe deuses, né? É Deus quem está do meu lado. Eu acabei de vencer adversários com a força desse Deus. Mas ele, pelo contrário, ó, versículo 3: Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro, vai se sentar debaixo de uma árvore. No versículo 4, ele vai falar com Deus: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias aqui parece que caiu em depressão, né? Ele tinha acabado de ter uma grande vitória e agora essa mulher conseguiu entrar no psicológico dele, e ele agora vai se esconder e vai orar a Deus pedindo para morrer, né? Tira a minha vida, Senhor. Eu não sou melhor do que meus pais. Não lembra também algum personagem essa palavra de Elias? Ó Senhor, tira a minha vida. Não lembra também um personagem? Alguém se lembra? Nós até comentamos com ele alguns tempos atrás aqui, que também pediu a mesma coisa, lembram-se? Também era um profeta, Jonas, Jonas, lembram-se? Quando Deus manda ele ir até Nínive, né? Ele vai, primeiro foge, né? E depois vai. E aí Deus resolve não matá-los, né? E aí Jonas fala: Ah, Senhor, eu prefiro morrer porque o Senhor falou. Mesma, mesma ideia, né? Porque os homens são iguais, né, irmãos? Como eu falei, o coração do homem é sempre o mesmo, né? E aí, versículo 5, né? Ele vai deitar, vai dormir, Deus vai mandar um anjo, né? Para falar para ele se levantar e comer. Versículo 6, né? Vai ter ali um pão para ele comer, um jarro com água, para ele se fortalecer. Ele vai fazer isso de novo lá no versículo 8, comer, beber. E aí ele vai caminhar durante 40 dias, versículo 8, até o Monte Horebe, o monte de Deus. Vai entrar numa caverna, versículo 9, passar a noite. E aqui entra uma história, irmãos, uma passagem da Bíblia, né, que eu gosto muito, que eu vejo aqui muita poesia, beleza, poder de Deus. Não sei se vocês já repararam nesse texto. Ele vai estar naquela caverna, né, no versículo 9, e Deus vai chegar para ele no versículo 9 e falar: O que que você está fazendo aqui, Elias? Ele vai responder: Senhor, versículo 10, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram seus altares, mataram seus profetas. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então aqui Elias está está se vitimizando, né? Senhor, eu já fiz tanto pelo povo, sou tão zeloso pela sua palavra, já preguei tanto, e agora só fiquei eu, e eles estão querendo me matar. E Deus vai falar para ele: sai daí e fique diante do Senhor no monte.
E aí tem essa passagem que eu falei que eu tanto gosto, né? Versículo 11: Eis que o Senhor estava passando. Então aqui a figura, Moisés, Elias, né? Vai estar ali naquele local, é mandado para ele ir ali no monte, e Deus estava passando por ali. Versículo 11: E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Então bateu ali um vento tão grande que estava quebrando as rochas, né? Mas Deus não estava naquele vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Aqui aparecem, irmãos, três grandes demonstrações de poder da natureza, né? Coisas fortes, né? Fala aí um grande vento, depois um terremoto, uma coisa também poderosa, e depois fogo, né? Que também, sempre na Bíblia, é ligado à destruição, né? Castigo, enfim. Três coisas muito fortes, muito poderosas. E a Bíblia destaca que Deus não estava em nenhum desses três, mas Deus estava num suave sussurro. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas isso é tão bonito para mim. A gente aprende, irmãos, que Deus não precisa de coisas grandes para se mostrar. Um suave sussurro. Você pode encontrar Deus quando você está procurando por Ele. Às vezes a gente quer que Deus apareça para a gente de uma maneira tão forte, né? Senhor, eu preciso que o Senhor, sei lá, mude a minha vida, faça isso, faça aquilo, como se fosse aqui um forte vento, um terremoto, um fogo destruidor. E Deus às vezes não aparece assim para a gente. Ele vai aparecer em pequenas coisas, coisas que a gente muitas vezes nem percebe, nem presta atenção. Talvez seja aqueles que nós chamamos de pequenos milagres, né? Como se milagres fossem pequenos, né? Muitas vezes Deus está nesses pequenos milagres, irmãos. Só o fato da gente estar aqui conversando, ouvindo, falando, Deus está aqui com a gente, né? E talvez durante o dia, eu não sei, né? Talvez a gente estivesse pedindo para que Deus aparecesse para a gente de uma maneira tão poderosa, forte, né? Como a gente brinca, né? Com os dois pés no peito. Nem sempre é assim, irmãos. A gente precisa prestar atenção em como que Deus está aparecendo para a gente, né? Ele pode sim aparecer como um forte vento, como um terremoto, como fogo, pode, ele tudo pode, ele é Deus. Mas muitas vezes aparece para a gente de uma maneira tão simples, tão carinhosa, e a gente nem percebe. A gente Ei, precisa estar mais Júnior, atento. Pois não, Fernando? ele se mostra para nós a cada manhã quando abrimos o olho, né? Exatamente, Fernando. Tem milagre maior, irmão, do que você abrir o olho de manhã para começar mais um dia? Não tem. Para você esperar que Deus chegue até você através de um forte vento, um terremoto ou um fogo, você precisa acordar. Você precisa abrir o olho de manhã, você precisa se espreguiçar. E a gente muitas vezes nem agradece a Deus por isso, né? Fica pedindo para que Deus apareça na nossa vida de um jeito tão forte. E talvez a gente quer que Deus apareça desse jeito forte, irmãos, não para que a gente veja Deus, mas para que os outros vejam que Deus está vindo ao meu encontro, né? Precisam pensar sobre isso. Pois não, Divaldo? Júnior, isso nos faz lembrar, né, às vezes, né, claro, lógico, que
É como você diz, nos faz lembrar o quê? Nos remete aonde, nos leva aonde. O Senhor é um Senhor de decência e ordem, né? Então, às vezes as pessoas fazem cultos aí com manifestações, com, né, com gritos, com barulhos, que o Espírito Santo vai sacudir, vai descer, enfim, entendeu? Deus é um Deus de paz, é um Deus de decência e ordem, né? E a gente sabe que nas nossas aflições o Senhor nos socorre, não precisa, de muita coisa, basta a gente realmente abrir o coração e clamar, né? Chamar, pedir, né? Que o Senhor venha no nosso auxílio, né? É isso, Edivaldo. É verdade. E, de novo, se a gente pensar sobre tudo isso aqui e olhar lá para o nosso Cristo, para Jesus, né? O próprio Deus, né? Que andou aqui no meio da gente por 3 anos e pouco. Quer dizer, por 33 anos e pouco, né? 3 anos e pouco foi seu, seu trabalho, né? Ministério. Seu ministério, obrigado. Não era exatamente esse Deus tranquilo, calmo, como um suave sussurro. Não foi assim que Jesus passou por aqui, né? Sim, As pessoas esperavam aquele Deus que vinha e libertava o povo com um exército, um cavalo branco, como um general, rebentando os romanos, os adversários. Eles estavam esperando um Deus do terremoto, um Deus do fogo e um Deus do vento forte. E vem Jesus com um suave sussurro, né? Falando mansamente, calmo, sem gritar. E as pessoas não conseguiram enxergar esse Jesus. Poucos enxergaram, né? É o que nós precisamos hoje, irmãos, enxergar esse Deus também tão calmo, tranquilo. Tem um hino que nós cantamos sobre isso, não tem? Calmo, sereno e tranquilo. Mas é esse Jesus, irmãos. Só que às vezes a gente quer esse Deus que chega chegando, né? Nem sempre vai ser assim, irmãos. E aí Elias é chamado no 14, né? De novo, né? Deus fala para ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Júnior, Pois não, Fernando. na tua frase, nem quando foi trespassado, né, o seu corpo, ele gritou, imagina. Que serenidade. Pois é, ele podia naquela cruz ter se transformado nesse terremoto, né, Fernando? Teve um terremoto lá, né? Mas não foi. Mas não, né? Ele falava o quê? Perdoa-lhes, pais. Eles não sabem o que estão fazendo. E aí, no 14 de novo, né, Elias vai falar: Senhor, eu tenho sido muito zeloso. Ele vai repetir a mesma coisa que ele repetiu lá no versículo 10, né? Só fiquei eu e estão querendo matar. E aí Deus vai falar para ele no 15, ó, vai, volta para o caminho que você veio, né? E aí Elias, no final do 18, lembra aquilo que eu falei, que Elias estava enganado? Também, versículo 18, 19, capítulo 19, versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então Elias não estava sozinho, né? Como ele falava, só sobrou eu, só tem eu. Tinha outros. Ele estava ali no trabalho dele, ali sim ele estava sozinho, mas havia outros, né? Então nós nunca estamos sozinhos, irmãos. Apesar de às vezes achar que estamos, né? Não estamos. Aqui, né, a gente não sabe exatamente se esse 7.000 é um número exato, né? Mas muito provavelmente é um número. 7 é o número da perfeição, né? Então Deus está falando para ele: olha, tem muitos mais, não tem só você. Então não temos só nós, irmãos. Às vezes a gente também se sente nessa mesma ideia, né? Puxa vida, né? Só eu faço, só tem eu, tanta coisa, não tem mais ninguém. Tem. É só a gente se manter fiel, né? Deus tá preparando, né? Tem 7.000 que não se dobraram a Satanás também hoje, da mesma maneira. É só a gente continuar nosso trabalho, né? E aí, a partir do 19, nós vamos parando por aqui, entrando no 20, né? Tá terminando, entre aspas, aqui a história de Elias. Já vai entrar aqui depois Eliseu, né? O sucessor de Elias. Eliseu vai ser chamado para ficar no lugar de Elias, né? Para tomar o lugar de Elias como profeta, e realmente vai acontecer isso, né?
Então, do versículo 19 até o final do capítulo 19, vai contar esse chamado de Eliseu, né, de como ele foi chamado para ser esse sucessor, né, e realmente passou a ser esse sucessor de Elias. Foi um grande profeta também, Eliseu, mas Elias tem essas passagens dele que a gente sempre se recorda, né? Então, uma lição que a gente pode, quer dizer, além de tudo que nós vimos, né? Mais uma lição que a gente pode tirar aqui, irmãos, apesar de Elias ter tido aquela grande vitória, ele fraquejou como nós também, né? Nós hoje estamos fortes, né? Vencemos Satanás e tal, e amanhã estamos fraquejando, estamos caídos. Mas da mesma maneira, Deus não abandonou a gente, né? E ele está perguntando, do mesmo jeito que ele perguntou para Elias lá, né? O que que você está fazendo aqui, Elias? Ele pergunta também, né? O que que você está fazendo aqui, Júnior? O que que você está fazendo aqui, Giovanni? O que que você está fazendo aqui, Julie? Né? Tipo assim, vambora. O que que vocês estão esperando, né? Pois não, Joselito? Então, eu gosto muito dessa passagem também e a reflexão que eu faço para os nossos dias atuais, porque só quem está na obra, que põe a mão no arado, não olha para trás, sabe do que eu vou estar falando. Nós que estamos à frente das congregações, nós enfrentamos muito essa batalha espiritual. E às vezes, muitas vezes a gente vê sozinho, como Elias. Nós temos essa visão. Porque, de fato, nós estamos sozinhos. Mas sozinhos, assim, na forma espiritual, não. Porque Deus está conosco. Mas muitas vezes você está sozinho em batalhas espirituais. E, e por isso que tem muitos irmãos em depressão, muitos irmãos que morrem, né, em depressão, entram em depressão por causa disso. Porque depois de uma batalha espiritual, é comum de a gente ficar fraco. É uma batalha diferente da parte física. É uma parte que exige muito mental. Eu dou um exemplo aqui. Quando Jesus chamou os três para poder orar, vigiar, aqueles homens eram o quê? Eles eram, antes de se tornarem apóstolos, eles eram pescadores, homens que estavam acostumados a virar à noite. E eles não dormiam, eles tinham condição de virar à noite ali orando com Jesus. Mas foi uma batalha espiritual que Jesus chamou eles. E, no entanto, Jesus encontrou eles dormindo por 3 vezes. Mas por que fez eles caírem em sono profundo? Justamente essa batalha espiritual. Era uma batalha muito forte ali. E Jesus ele estava preparando para a morte dele na cruz. E aquela oração ali para vigiar e para enfrentar o que ele teria que morrer por nós. Mas os três, quando Jesus falou com eles que Jesus iria ser entregue, Jesus ia morrer, para eles foi espiritualmente foi a mesma coisa de uma derrota. Porque como que pode? O Filho de Deus, que eles tinham conhecido o poder de Jesus, agora vai falar que vai morrer. Então, para eles foi uma pancada muito forte espiritualmente. E eles dormiram. Por quê? Cansaço mental. Esse exercício mental que exige essa briga, essa luta espiritual que Paulo descreve em Efésios, ela é muito pesada. Então, na igreja, por isso que a gente precisa pedir à igreja para orar por nós, a igreja orar por aqueles que estão nessa batalha espiritual, porque não é fácil. Depois a gente vence, nós ficamos muito fracos. É só quem enfrenta sabe o que é isso. Então precisa muito de apoio, muita oração, para que nós não venhamos também ficar depressivos como Elias ficou. Não só ele, mas o Davi também teve esses momentos lá na caverna, né, nos momentos dele também, ele também chorou. Nós vemos outros homens também tendo essa mesma, Pedro também. Então, assim, essa fraqueza depois de uma batalha, ela não é fácil vencer, não.
Então, é só para dizer que isso que está falando aqui se enfatiza muito aqueles que estão nessa luta espiritual, né? E que a gente precisa entender que esses homens, quando ficam depressivos, não é foi à toa, não. É porque eles estão diante de um trabalho espiritual muito forte. Então a igreja precisa orar. Por isso que Paulo fala, nós devemos orar pelas autoridades instituídas por Deus, somente dentro da igreja, os presbíteros, né, os evangelistas, os diáconos. A igreja precisa orar por esses homens, fortalecê-los espiritualmente. Obrigado, irmão, pelo estudo, muito forte, muito importante para a igreja. E eu que agradeço, Joselito. É isso mesmo. Precisamos ficar fortes, precisamos de orações, precisamos orar. Precisamos entender também que não, às vezes caímos, às vezes cansamos, mas não podemos ficar na caverna, né? Tem que sair dessa caverna. Pois não, Luiz? Nunca desanimado, né? Exatamente. Eu queria reforçar esse ponto do Joselito, muito bem observado, né? Eu não sei, acho que todos nós conhecemos, eu conheço vários, não quero citar nome aqui, nós conhecidos no Brasil, alguns bem próximos, assim, que tiveram problemas, assim, e tiveram que ser internados para poder recuperar da depressão, da angústia. Irmãos que moram no Brasil, americanos, irmãos americanos que são já brasileiros, mas que tiveram que se internar por um tempo para poder se reencontrar, para poder continuar servindo. Então, realmente, o que o Joselito falou é uma coisa muito, muito séria mesmo. Esse trabalho é extremamente desgastante e, como diz também o bem falou o Júnior, essa aula maravilhosa, mesmo assim a gente tem que sair da caverna, né? Não dá para ficar na caverna, porque se ficar na caverna, aí não tem quem defenda as ovelhas, não tem quem. Então temos que encarar de frente. Por vezes, esses homens que procuraram ajuda psicológica, psiquiátrica, ficaram 6 meses internados de vários irmãos. Começaram congregações há muitos anos aqui, tiveram que procurar ajuda, porque chegaram nesse limite, né? Agora, muito bem que o Júnior falou também, né, nós não estamos sozinhos, né? Nunca estamos sozinhos. O maior aprendizado de Elias é esse ponto. Isso me traz um pouco de conforto, aliás, me traz muito conforto, né? Eu ouvi essa aula e me fez lembrar aqui lá de 2 Crônicas, capítulo 16, acho que é o versículo 9, lá que o rei Asa, né, vai procurar, lá depois de velho, né, um rei que está fazendo tudo aquilo, a gente conhece bem isso, essa história, faz tudo que tem uma boa relação com o pai, mas no final ele vai pedir ajuda ao rei da Síria, de uma forma inexplicável. E aí aquela passagem do versículo 9 é algo que eu me apego muito, né? Que o profeta Hanani lá vai, o vidente Hanani vai dizer lá para ele, você não sabe que o Senhor tem olhos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, totalmente. Isso está muito claro lá também em Jeremias, no capítulo 29, né? Versículo 14, eu acho 15. Quando se busca o Senhor de todo o coração, ele se deixa ser encontrado. Veja como o coração é algo realmente que está envolvido na nossa intimidade com o Pai. Tudo que fizemos, seja servidão na igreja, seja na relação com o Pai, seja no ensino, seja na busca da intimidade com o Pai, tem que ser de coração. Amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento também, está lá no mandamento do coração, né? E ele então está perto, né? Sempre perto quando fizemos isso. Obrigado, Júlio. E eu que agradeço, irmãos, por essas lembranças desses versículos, que é exatamente isso, né? Segundo Crônicas, é isso mesmo que você falou. Deus, ele está atento àquele que tem o coração totalmente voltado para ele, né? Seu Júnior, oi, seu Júnior, sou a Sandra. Pois não, Sandra? Eu costumo dizer que Deus, somos em milhões de pessoas no mundo, mas Ele olha cada um de nós individual. Então, como o senhor Luiz falou ainda há pouco, a gente tem que orar e dar atenção para Deus, né? Porque Ele está vendo nós individualmente. Então, isso aí é muito emocionante, né?
Muito emocionante. Eu vejo assim. É isso, irmãos. Isso tem que dar pra gente uma alegria tão grande, né? Uhum. Saber que em 7 bilhões de pessoas que existem nesse mundo, Aham. Deus olha por cada um de nós individualmente, né? Individualmente, individualmente. É uma coisa maravilhosa a gente ter um Deus particular. E sobre bons e maus, né? Se a gente vê lá Paulo pregando para os atenienses, lá no capítulo 17 de Atos, versículo 27, se não me falha a memória, ele vai dizer lá, né, para os atenienses lá que ainda não adoram o Pai, esse mesmo Deus que eu lhes apresento, embora não esteja longe de cada um de nós, ou seja, está perto de toda a humanidade, né? Extraordinário isso, realmente. É maravilhoso. Tá tão perto que num leve sussurro, como a gente viu, ele tá falando com a gente, né? Para você sussurrar com alguém, você tem que estar do lado dessa pessoa, né? É o que Deus está da gente, ele está do nosso ladinho aqui, ele está na nossa orelhinha aqui, né? E isso é uma bênção, né, irmãos? Que a gente não pode deixar de lado e voltar para esse mundão que só quer nos afastar dele, como a gente viu, né? Terminamos por aqui, irmãos. Muito obrigado pelos excelentes comentários. Eu não sei se o Giovanni, geralmente ele termina com uma oração, e aí depois, se quiser ficar para os comentários, é isso, Giovanni? Seu áudio está fechado. Obrigado, Júnior, Aí. pelo estudo. Graças a Deus por isso. Os irmãos já comentaram durante o estudo. Agora nós encerramos agradecendo a Deus. Pedir para o irmão Joselito fazer uma oração de encerramento. E os irmãos podem depois, quem tiver convite, se despedindo. Se quiser ficar por mais um bate-papo, fique à vontade, tá bom? Deixa eu só encerrar aqui a gravação.